Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti. Estimados irmãos e amigos ouvintes, nesta semana precisamente a Igreja Cristã celebra a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos e os hinos deste nosso culto tratam desta data tão especial no calendário da Igreja Cristã. Deus abençoe este nosso momento de culto, o qual iniciamos cantando o hino Subiu o Salvador aos Céus, de número 47 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Subiu o Salvador aos céus, aleluia, o Rei da glória, o próprio Deus, aleluia, e com o Pai na eterna luz, aleluia, o mundo e a todos nós conduz, aleluia. A profecia se cumpriu, aleluia, no Redentor que ao céu subiu, aleluia. Por isso, ó crente, jubilai, aleluia, e toda a glória lhe prestai, aleluia. Queremos nós também louvar, aleluia, mil aleluias lhe cantai, aleluia. Seguimos com o momento de invocação. Em nome do Pai, que o mundo nos deu a vida e a mantém em nós. Em nome do Filho, que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Em nome do Espírito Santo, que criou em nós a fé, a esperança, o amor e nos capacita a vivermos como testemunhas de Deus. Amém. Seguimos com o próximo hino, em preparação ao momento de confissão e absolvição dos pecados. Hino Que Segurança Sou de Jesus, do cancioneiro Louvai ao Senhor, de número 174. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz, só por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha
e vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Seguimos com a confissão de pecados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Confessemos os nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com o salmo para este nosso culto, o salmo de número 47. Salmo de número 47. Assim está escrito: batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Nós oramos. Todo-Poderoso Deus, da mesma forma que teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus, que também possamos subir ao céu em coração e mente, para ali morar continuamente com Ele, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Em preparação às leituras bíblicas, cantamos o próximo hino, hino de número 141, Como é bonito o Senhor. Como é bonito, Senhor.
bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Seguimos com as leituras bíblicas. A leitura em lugar do Antigo Testamento está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Assim está escrito: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. A leitura do Santo Evangelho está registrada no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 44 até o versículo 53. Assim, pois, está escrito. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu.
Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Seguimos com o próximo hino. Muitos homens fazem, em preparação à mensagem proferida pelo pastor Valdir Kleman. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver, lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando dessa morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus, lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver, lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz, lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver, lá, 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 Caros irmãos e irmãs, a mensagem para esta semana, para este domingo, é a mensagem que está registrada no texto de Efésios, capítulo 1, versículos 15 até 23. Abram as suas Bíblias aí para acompanharem a leitura e deixem a Bíblia aberta, porque durante a mensagem nós vamos também reler algum dos versículos que estão aqui. Lemos assim o texto então da epístola. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele promete ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes.
Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como no início deste culto já foi lembrado que estamos usando os textos que estão preparados para o dia da ascensão de nosso Senhor. Os textos, então, falarão deste assunto de maneira muito especial. Depois de 40 dias da ressurreição, muitos momentos de comunhão com os seus discípulos, Jesus, o nosso Senhor, recolocou cada um dos seus discípulos no seu lugar. Jesus os buscou de volta. Temos alguns exemplos. Tomé é aquele discípulo que precisou ver para crer. Pedro precisou dizer, eu amo o Senhor. Para cada uma das 3 negações, precisou dizer que amava o seu Senhor. E neste convívio, depois da ressurreição, com certeza os discípulos pensavam que tudo voltaria a ser como era antes da morte de Jesus na cruz. Mas não será mais assim. Este momento será um momento de despedida. O Senhor Jesus está preparando os seus discípulos para um novo momento. E este novo momento é a vinda do outro Consolador, o Espírito Santo. Por que outro Consolador? Porque Ele próprio, o Senhor Jesus, também é o Consolador. Então, se Ele, Jesus, não for, o outro Consolador, o Espírito Santo, não virá. Jesus vai, mas não vai para ficar cativo no céu, como muitas igrejas em nosso tempo pensam e ensinam, e sim para reinar sobre todas as coisas, todos os poderes no céu e na terra. A igreja de Cristo ficará aqui, aguardando a descida do Espírito Santo, para então sair e evangelizar todas as pessoas em todas as partes do mundo, sem fazer nenhum tipo de distinção, começando lá em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. É importante dizer isso para que nos conectemos com o texto de nossa mensagem de hoje, que é o texto de Efésios 1, 15 a 23, onde vemos que a ação esperada e abençoada pelo Senhor Jesus deu frutos lá na cidade de Éfeso. E assim, queremos destacar para o tema de hoje a seguinte pergunta: que motivos temos para agradecer? Com base no versículo 16, onde Paulo diz que ele é grato a Deus pelos Efésios, pela fé que os Efésios têm. A igreja cristã de Éfeso foi fundada por Paulo na sua 3ª viagem missionária entre os anos de 52 e 55. Paulo ficou com os Efésios por 3 anos. A nossa carta foi escrita de Roma, por volta do ano 60 a 62, 63. As datas não são precisas, mas é por esta data aí. Esta igreja, a igreja de Éfeso, não é uma igreja diferente de nenhuma daquelas que existiam naquele tempo. Tem tanto pontos positivos, como também tem pontos negativos. E Paulo ouviu falar de algumas dificuldades desses irmãos, no que diz respeito a certas doutrinas e certas condutas. Por isso ele, como pastor, está agora a admoestar estes irmãos. E
a ajudá-los para que caminhem de acordo com a palavra do Senhor. Ao invés de Paulo atacar os problemas que esta igreja tem em primeira mão, ou de cara, como a gente diz, Paulo inicia a carta, no capítulo 1, versículos 1 até 14, com uma grande oração de agradecimento. E o que Paulo agradece ali? Paulo agradece ali pelas bênçãos de Deus em Cristo Jesus, autor de nossa salvação e da salvação dos efésios. Paulo é grato a Deus porque os efésios receberam a fé em Cristo Jesus pela ação do próprio Deus através de Paulo e de seus companheiros. Mas antes de nós falarmos dos motivos para sermos gratos, é necessário perguntar o que é ser grato, ser agradecido. Ser grato é reconhecer que alguém fez algo por você em um momento de dificuldade, em uma necessidade, ou na sua total falta de capacidade para fazer. É um ato amoroso de alguém em favor de você e do qual você nada merece. Vale lembrar ainda que agradecer não é um ato espontâneo do ser humano, mas o verdadeiro agradecido é aquele que passou pela transformação da vida pela palavra de Deus e também nasceu de novo no santo batismo. Os filhos e as filhas de Deus têm muitas razões para agradecer a Deus e reconhecem a ação de Deus em sua vida. Dito isto tudo, que motivos então Paulo teria também para agradecer? E que motivos temos nós para agradecermos ainda hoje? Queremos, com base no texto, destacar 3 motivos, apenas 3 motivos. Primeiro motivo, no versículo 15 e 16. Podem abrir a Bíblia de vocês e acompanhar. Diz assim: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Então, o primeiro motivo para agradecer a Deus, segundo Paulo, é porque os efésios receberam a fé em Cristo Jesus. É bom lembrarmos que antes de falarmos de agradecimento, Paulo, o apóstolo, está preso em Roma, privado de liberdade. Tem ele motivos para agradecer alguma coisa? Sim. E ele começa agradecendo a Deus exatamente pela fé em Jesus Cristo. O trabalho iniciado por ele entre os efésios estava rendendo frutos. A palavra de Deus anunciada aos irmãos de Éfeso, cerca de 8 a 10 anos antes, fez crescer ali uma igreja que era muito estimada por Paulo, que em nenhum outro lugar havia trabalhado por tanto tempo. No caso de Éfeso, 3 anos. Paulo sabe que ele é apenas um instrumento de Deus, sabe que a fé só nasce em alguém quando se lhe anuncia a palavra de Deus e se administra o santo batismo. Aliás, o batismo, é um dos grandes assuntos desta carta, o novo nascimento em Cristo Jesus. Paulo está feliz com os efésios porque não apenas receberam a fé, mas ela produz frutos, ou seja, o que nós ouvimos da leitura do Santo Evangelho de hoje e da leitura de Atos, especialmente quando Jesus diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles e depois deveriam sair para ir e anunciar, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esta palavra se cumpre já na igreja de Éfeso. Ou seja, já chegou até ali a palavra do Senhor. Assim como também a palavra de Deus chegou até nós.
de maneiras que muitas vezes nós não sabemos como foi. Se temos algum arquivo histórico, nós podemos dizer, olha, estes foram os primeiros aqui. Mas, de alguma maneira, a palavra do Senhor também chegou aqui, em nossa cidade, Santa Maria de Belém do Grão-Pará, em Ananindeua, em Marituba, Castanhal, Santa Isabel e todo o nosso estado do Pará. E por aí vai. Sempre onde a palavra de Deus é semeada, ali com certeza brotará a verdadeira fé em Cristo Jesus. Como você veio à fé em Cristo? Como é que você conheceu a Cristo? Teus pais e padrinhos te trouxeram? Parabéns! Agradeça a eles que te levaram à pia batismal e não se envergonharam do Evangelho. Agradeça a eles por terem entendido que o batismo não é apenas um ato cerimonial, mas é a entrada do perdido e condenado para a família dos salvos, dos redimidos, dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Você não veio quando criança, você veio já quando adulto. Um amigo, uma amiga convidou você. Parabéns para você também. Agradeça a este amigo que foi o servo ou a serva de Deus para trazer você à fé em Cristo Jesus. Ele salvou a tua vida para a eternidade. Nada, absolutamente nada, é mais importante do que termos a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo é o bem mais precioso que alguém pode receber. Sem ela, só condenação e morte eterna esperam pelo ser humano. Paulo, com seus companheiros, trouxeram vida para os efésios. E por isso, Paulo é grato. E ele tem razão para agradecer a Deus pela fé que os efésios receberam. O segundo motivo está no versículo 17. Se quiserem, podem acompanhar comigo. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Além da fé em Cristo Jesus, também vive em nós o Espírito de Deus. Quando perguntamos como ou em que se baseava a vida espiritual dos efésios antes de conhecerem a Jesus, saberemos que a maioria das pessoas, ou um bom número das pessoas, que agora era membro da congregação de Éfeso, era composta por pessoas que viviam no mundo do paganismo. Ou seja, a vida deles era controlada pelos ídolos, não é? Dependendo para qual ídolo o sujeito adorasse, ele poderia se dar bem ou poderia se dar mal. Se de repente o ídolo que ele adorasse era um ídolo meio fraco, ele com certeza se daria mal. Até porque os ídolos, no mundo deles, brigavam entre si. E sempre sobrava para o ser humano. Então, era uma briga de gato e rato o tempo todo. Era uma relação de terror, de ódio, de medo. O ser humano nunca sabia muito bem o que iria acontecer com ele. Sabia que boa coisa normalmente não aconteceria. Quando recebem ou quando receberam a fé em Cristo Jesus, pela palavra e pelo santo batismo, que o nosso texto já coloca aqui, quando o apóstolo Paulo fala que Deus vai iluminar a mente deles, né? Que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele. Deus abre a mente através do santo batismo, quando ele chama o perdido e o condenado para junto de si. Então, quando os efésios receberam a fé em Cristo Jesus pela palavra e pelo santo batismo, começaram uma nova caminhada. Esta caminhada baseada no amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Não é uma mudança automática, não é num piscar de olhos, não é num estalar de dedos que as coisas acontecem. Não, ela é uma caminhada gradativa. Paulo
sabe das dificuldades que estes irmãos têm. E nisso nós já vemos que há um caminhar desta congregação. Nem eles e nem nós, mesmo tendo a fé em Cristo Jesus, já somos perfeitos. Caminhamos para, mas ainda não somos. Enquanto ainda não somos perfeitos, isso só se dará no último dia de nossa vida aqui, quando deixarmos este mundo, até lá, com certeza nós teremos dificuldades, problemas terão que ser tratados. Como Paulo tratou lá, nós também, pastores, precisamos tratar de dificuldades, de problemas em nossas congregações. Então, a caminhada na fé acontece progressivamente. Assim como vamos aprendendo qual é a vontade de Deus, o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, vai lapidando a nossa vida, para que ela, quando chegar ao fim, aqui neste mundo, seja exatamente como Deus quer e espera. Por isso o chamado para uma vida santificada é tão importante. São os frutos dos servos de Deus que trazem perdidos e condenados para a salvação. O que tu e eu fazemos ou deixamos de fazer por causa da palavra pode ter um impacto fundamental na vida daquele que não conhece a fé em Cristo. Vida de fé não pode ser uma vida aparente. Uma vida dentro da igreja e outra vida fora da igreja. É preciso lutar contra o pecado e ter uma vida coerente, buscando sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que a força necessária para fazer a vontade de Deus não é fruto nosso, mas é graça de Deus pela ação de sua palavra e do Espírito Santo em nós. Quem tem o Espírito Santo conhece e reconhece o verdadeiro Deus que se revelou em Cristo Jesus. E é o próprio Jesus que diz assim, ou declara assim: aquele que me recebe, recebe o Pai, e aquele que me rejeita, rejeita o Pai. Quando conhecemos qual é a vontade de Deus, procuramos agir de acordo com a vontade dEle, sendo que Ele mesmo nos dá as condições para fazê-la, e que claramente está exposta na Bíblia. Lembrando que tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer tem reflexos em nossa vida de testemunho. Isto pode ser positivo ou pode ser negativo. Os efésios erraram algumas vezes o caminho. E nós também, quando deixamos de lado a busca pela sabedoria de Deus em sua palavra. Ou será que nós acertamos sempre? Não, temos a absoluta convicção de que nós também falhamos. E nós podemos dar alguns exemplos de como isto é verdade. Às vezes, falamos demais, quando devíamos ficar calados. E quando devíamos falar, nos calamos. Hoje, em nosso tempo, especialmente nesse tempo em que nós estamos neste isolamento, também precisamos incluir os meios e as mídias, internet, Facebook, Instagram, onde nós também postamos e escrevemos. Então não é só mais falar, mas é também escrever. Se de um lado a tecnologia nos favoreceu assim grandemente, neste tempo em que nós estamos aí, afastados fisicamente de todos vocês, isso dói muito em nosso coração. Por outro lado, mandar mensagens nos aconchega de novo, não plenamente, mas pelo menos podemos dar um alô ao irmão e à irmã. Mas quando nós escrevemos, tudo o que nós escrevemos, será que foi certo? Escrevemos tudo de maneira correta? Pensamos no outro antes de escrever? Ofendemos alguém? Ou fizemos críticas infundadas? A sabedoria de Deus manda que você e eu refaçamos o errado.
que desentortemos o que está torto, que nos arrependamos, peçamos perdão ao nosso irmão e à nossa irmã que foi ofendido. E aí incluímos também aquele que, mesmo não sendo membro de nossa igreja e congregação, ou até mesmo não sendo um crente, mas foi ofendido e magoado por nós, também precisa do meu arrependimento, para que ele também me conceda o seu perdão. E você que foi magoado, abrace aquele ou aquela que te pede perdão, que reconhece seu erro, e dê uma nova chance a esta pessoa, para que vocês possam andar juntos novamente. Lembrem que o Espírito Santo vive em vocês dois, e isto é um privilégio pelo qual precisamos sim agradecer a Deus. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a fé em Cristo e nem seríamos filhos de Deus, mas estaríamos perdidos e condenados, errantes neste mundo, para um lugar de tristeza. E o terceiro motivo que nós colocamos aqui, está no versículo 19, nos versículos 19 e no versículo 20, e que lemos assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Quando olhamos para este terceiro motivo, parece que o apóstolo Paulo colocou as coisas meio de trás para frente. Parece que este aqui é o primeiro e não o terceiro na ordem de nosso texto. Mas a verdade é que a fé que os efésios receberam e que nós também temos, tem sua origem aqui, no poder de Deus. E este poder é o mesmo que o Senhor Deus usou para criar o mundo e todas as coisas. É o mesmo poder que, como Paulo diz, Deus usou para ressuscitar a Jesus, o nosso Senhor. É o mesmo poder capaz de mudar vidas totalmente destruídas e corrompidas. Quando nós falamos em vidas destruídas e corrompidas, às vezes me parece que isto não nos choca tanto, ou pelo menos isso parece uma verdade um pouco distante de nós. E vou explicar. Muitos de nós, e eu me incluo aí, praticamente nascemos dentro da igreja. Fomos trazidos à pia batismal logo cedo. Nossos pais trabalharam e fizeram tudo com responsabilidade, como servos compromissados e comprometidos com o Senhor. Muitos de nós não experimentaram uma dificuldade muito grande, quem sabe de viver na rua, de perder todas as coisas, de viver sem perspectiva. Por isso parece estranho e muito distante. Mas se a gente for por aí, a gente vai encontrar exemplos rapidinho em nosso tempo. Mas eu quero olhar para o nosso texto. O próprio apóstolo que escreve a carta aos Efésios é um exemplo desta mudança, no caso de Paulo, uma mudança radical em sua vida. E é tão radical que Paulo, em determinado momento, diz assim que, como dando o seu pedigree, né? Dizendo quem ele era, ele diz: olha, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, né? Segundo a lei sou fariseu. Foi dando lá todas as características, o perfil de Paulo, né? Seu perfil. E ele diz: olha, isso aqui eu considerava como uma coisa mais importante da minha vida, era a minha carta de apresentação. Mas depois que eu conhecia Cristo, tudo isto que era valioso para mim, considero agora como algo sem nenhum sentido, como lixo, como uma coisa que não tem valor algum. Paulo teve uma mudança completa em nossa vida. E mesmo que nós não tenhamos tido uma mudança tão radical em nossa vida, nós temos certeza absoluta de
de que o nosso Deus nos guarda, nos acompanha todos os dias. Não importa se são dias bons ou dias ruins. Não importa se nós estamos em plena liberdade ou se nós estamos vivendo assim, de maneira isolada, com a nossa liberdade restringida, e não sabemos até quando vai isso tudo. Ou, mesmo assim, nós temos essa tranquilidade, sabemos que o nosso Deus está conosco. E mesmo tendo esta consciência, nós somos agradecidos por aquilo que temos e por aquilo que somos. E se somos agradecidos, quanto nós agradecemos de fato e de verdade? E falo das coisas bem básicas, não estou dizendo nada de projetos especiais, né? Eu falo do seu pão, da sua roupa, da sua casa, da sua escola, seu esposo, sua esposa, seus filhos, aquilo que Deus te deu para a tua vida neste mundo. Coisas simples, coisas bem básicas. Quanto você já agradeceu a Deus por isto? E mais, se nós somos agradecidos, quem mais, além do nosso Deus, sabe disto? Nosso agradecimento é transformado em testemunho? Vemos tantos testemunhos por aí, e a maioria absoluta são testemunhos vazios, de coisas que jamais aconteceram, mas as pessoas saem falando. Mas conosco acontecem coisas de fato e de verdade. Nós repartimos isto? Conseguimos falar do poder de Deus em nossa vida, da graça de sermos filhos de Deus, por causa do que Cristo fez, quando morreu pelos nossos pecados, e assim nos comprou de volta para Deus? Quantas pessoas que vivem bem próximas de nós sabemos que estão perdidas? Nós sabemos, ninguém disse para nós sabemos. Quantas pessoas do nosso círculo de amizade, de família e assim por diante? Ou quantos que mesmo estando dentro da igreja são frios na fé, sem frutos, e fazem do participar do culto, por exemplo, apenas uma obrigação, cumpriram o seu serviço religioso da semana? E eu sei quem é ou quem são essas pessoas. O que eu digo para elas? O quanto eu me preocupo com elas? Para quantas dessas pessoas eu tenho condições de falar, de ser a voz de Deus na vida delas? E se for apenas para uma única pessoa, já terá valido a pena. Portanto, não perca a chance. Vá ao encontro desta pessoa ou destas pessoas. Busque-as, seja o servo e a serva de Deus, aproveitando a chance para resgatar uma vida, uma alma para o Senhor. Estimados irmãos em Cristo, o nosso resgate, para não falar dos outros, mas o nosso resgate custou caro, muito caro. Custou o derramar do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se hoje, tu e eu, podemos dizer que cremos em Cristo Jesus, é porque no passado, Deus usou pessoas para nos trazer a fé. Para aqueles que pequenos chegaram à pia batismal, nossos avós, nossos pais, nossos responsáveis, nossos padrinhos, são estes que não mediram esforços para que nós recebêssemos a verdadeira fé em Cristo Jesus. Ou para aqueles que conheceram o Senhor Jesus em um outro momento da vida, não esqueçam daqueles que Deus colocou na vida de vocês, e Deus fez isso sem pedir licença a você. Deus interferiu em tua vida e não pediu licença, simplesmente porque Deus ama você. E Deus colocou estas pessoas em sua vida para mostrar uma nova e verdadeira vida, que só é possível em Cristo Jesus. Então, para finalizarmos, qual é a melhor maneira de agradecermos a Deus por sermos seus filhos e filhas? Ser uma testemunha do Evangelho, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.
Também em Efésios, pouco mais adiante nosso texto, capítulo 2, versículo 9, quando mesmo Paulo nos lembra que nós fomos chamados para fazer as obras que Deus preparou desde a criação do mundo, lembrando que no versículo 8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus, e isso não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. E, para finalizarmos, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, acho que foi leitura de 2 semanas atrás, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos ou chamados para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Por isso tudo, sejamos gratos ao nosso Senhor em Cristo Jesus. Amém. Nós oramos. Amado e eterno Deus, Pai Celestial, te agradecemos por teu grande poder, por teres vindo a nós, não pedindo licença para entrar em nossa vida, mas agindo para a nossa salvação, com tua palavra e com a ação do Espírito Santo, colocaste em cada um de nós a fé salvadora. Mantém-nos, ó Senhor, nesta fé, por toda a nossa vida neste mundo, e que esta fé brilhe para todos aqueles que não a conhecem, para que eles também vejam e creiam que Tu és o único Deus e que em Cristo Jesus Te revelaste um Deus de amor. Em nome dEle nós oramos. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Cantaremos agora do próximo hino número 70, Cantai Alegremente. E durante o cantar desse hino, aqueles de nós que têm o costume, podem também recolher as suas ofertas para que o trabalho de nosso Senhor continue sendo feito conforme planejado. Que Deus abençoe o nosso ofertar. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei em vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia a chuva e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei a seus altares dos frutos que lhe deu, vós
almas redimidas, porque Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Seguimos com a oração geral da igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, aproximamo-nos de Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e nosso mediador e redentor. Ele pagou o preço total dos nossos pecados e assentou-se à direita da Tua majestade no céu. Louvamos-Te por haveres o enviado para morrer por nós, para ressuscitar e subir aos céus, libertando os que estavam presos e recebendo os fiéis em suas mãos. Assim ele se tornou o Salvador, dando arrependimento e perdão dos pecados a todos aqueles que nele crerem. Agradecemos, ó Pai, por teres cuidado e preservado a Tua Santa Igreja até o dia de hoje, onde por meio da pregação do Santo Evangelho, Teu Santo Espírito abriu os nossos olhos e ouvidos, abençoando-nos com o dom da fé em Teu Filho, o Salvador. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Conserva-nos na fé, para que possamos agir em amor para contigo e para com o nosso próximo. Faze-nos pessoas dedicadas na prática do bem, do amor e das boas ações. Olha com amor e misericórdia para toda a humanidade, a quem Teu Filho redimiu com o Seu precioso sangue. Tantos carecem de amparo e socorro, principalmente nesses tempos de aflição e de dor causadas pelo coronavírus. Abençoe todos os governantes do mundo, para que tomem ações e medidas que busquem preservar a saúde e o sustento de todos. Especialmente rogamos por nosso país e por todos os enfermos que aqui se encontram. De forma especial, incluímos em nossa oração a Dona Cleidisaura, pedindo que a Tua graça e o Teu amor esteja com ela neste momento de enfermidade, e que, segundo a Tua santa vontade, ela possa estar recuperada o mais rápido possível. Que a Tua graça possa confortá-la na certeza de que, assim como o Senhor assistiu Cristo, o Senhor também assiste a todos nós. Assiste também, ó Pai, a todos os familiares enlutados que perderam seus entes queridos. Que a certeza que Cristo subiu ao céu e assentou à sua destra esteja no coração de todos estes, pois essa certeza também é a certeza que nós, aqueles que creem em Ti, também subiremos ao céu, segundo a Tua santa vontade em Cristo Jesus. Agradecemos de forma especial também os aniversariantes do mês. De especial, lembramos o Rômulo Neves, o Cleverton, a Isadora e a Ellen Galvão. Que o Teu amor e a Tua misericórdia estejam com eles em mais este ano de vida, que possam estar sempre certos do Teu amor paternal e da Sua misericórdia. E por fim, amado Pai Celeste, concede que quando Cristo vier em majestade e glória para julgar o mundo, que junto com todos os salvos, herdemos o reino preparado para nós na Tua eterna glória, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a orar a seguinte oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cantamos o hino de despedida, hino Firmes na Promessa.
promessas de meu Salvador. Sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus.